Durante 4 dias, o Comitê Gestor do DGM Brasil, Mecanismo de Apoio a Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais do Cerrado Brasileiro, recebeu em território norte-mineiro representantes do DGM de diversos países da América Latina, povos indígenas e comunidades tradicionais da Nicarágua, Colômbia, Guatemala, Costa Rica, Panamá, México, Peru, Brasil e Equador, além de Moçambique no continente africano, fortaleceram a articulação e a troca de saberes. A atividade aproximou lideranças de diversas origens, com o intuito de potencializar sua incidência política em ações de adaptação às mudanças climáticas e defesa de territórios. O Comitê Gestor do DGM Brasil é composto de representantes quilombolas, indígenas e de comunidades tradicionais do Cerrado Brasileiro e conta com o suporte do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas para a implementação de suas ações. O DGM Brasil faz parte do programa DGM Global. Trata-se de uma iniciativa estabelecida no âmbito do FIP, Fundo de Investimento Florestal, com a finalidade de conceder subsídios destinados a melhorar a capacidade dos povos indígenas e comunidades locais. O programa visa fortalecer a discussão sobre a política de REDD+, redução do desmatamento e da degradação florestal em nível local, nacional e global. Está presente em 14 países do mundo. No Brasil, o fundo tem duração de 5 anos e vai apoiar projetos desenvolvidos em territórios indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais do Cerrado Brasileiro, que evitem o desmatamento e a degradação desse bioma. O intuito é promover a proteção e conservação dos recursos naturais, especialmente florestais, e a inclusão social. Por meio desses projetos serão fomentadas ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O DGM tiene una característica muy importante que es permite empoderar a las mismas organizaciones indígenas a que tomen sus decisiones, a que sean los que lideren y manejen este proyecto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Segundo punto importante, con DGM viene mucha capacitación, mucho desarrollo de capacidades, entrenamiento técnico, para que los mismos indígenas comprendan mejor muchas cosas que están pasando, no solo en sus propios territorios, sino fuera, em el mundo. Nós da comunidade tradicional, antes a gente tinha trabalhado com vários editais, mas só que era muito difícil. O DGM veio, junto com o comitê criado, para nos orientar, para poder facilitar, para a gente escrever uma proposta. E essa a gente só tinha o comitê, que o comitê é formado por pessoas da comunidade, que conhecem o problema das comunidades. Então, hoje, o comitê está lutando porque a gente busque mais recursos junto ao DGM, junto a outros financiadores, que a gente possa dar mais prioridade para que outras comunidades venham também ter esse recurso, que são o nosso povo que está lá. Eu gosto de caçar, no Mateus sei entrar, o equilíbrio reina, para o equilíbrio. As comunidades indígenas, elas têm já em si uma forma de se adaptar e de lidar com os diversos tipos de mudanças que o tempo vem trazendo para a gente, né? Além da adaptação, a gente também contribuir e fazer a nossa parte, né? Além do que a gente faz, a gente vai abranger mais conhecimento a nível não somente nacional, mas internacional também, porque é uma preocupação do mundo inteiro hoje, né? E a nível regional também, que é uma das preocupações, porque às vezes hoje o território ele é preservado, às vezes a gente indígena faz a nossa parte, mas o entorno, a região, às vezes tem sido engolida pelo agronegócio, tem sido engolida pelas monoculturas e isso, o nosso esforço acaba que ficando em vão se a nossa região, o nosso entorno não se conscientizar que eles também
estão no mesmo barco, né? En las comunidades tenemos muchas prácticas, eso es lo primero. El problema está en que los gobiernos no reconocen esas prácticas. Normalmente los pueblos indígenas dicen a los gobiernos, miren, tenemos aquí muchas prácticas y queremos que ustedes reconozcan y nos den fondos para trabajar eso y podamos replicar esas prácticas. El DGM permite que otros socios o otros actores también participen, ¿no? Que usualmente son ONGs locales o internacionales que traen conocimiento, traen capacidades, hacen acompañamiento o nuevas experiencias en otros países. Entonces permite intercambio de conocimientos para poder ser más fuerte en lo que hacen. Temos muitas comunidades e essas comunidades não são idênticas com histórias como estas que nós estamos a visitar, mas temos problemas similares de uso de recursos naturais em áreas de conservação, problemas similares de usurpação de terras, problemas similares de luta para o sustento das famílias mais pobres, problemas similares que estão ligados à dignidade da mulher na família, na comunidade. E o intercâmbio deste nos cria uma imagem, traz-nos uma imagem diversa daquilo que é a nossa realidade em Moçambique. E como é que essa realidade está encarada aqui. Aqui conseguimos encontrar a identidade das pessoas perante os seus problemas. Eles identificam-se com o problema que têm, identificam-se neste problema com as soluções que eles pensam em ter a curto e médio prazo. E isto para nós é uma grande valia deste intercâmbio. Federal de 88, onde garantiu alguns direitos do nosso povo. El Cerrado para nosotros es un ecosistema bastante novedoso porque la mayoría de los miembros vienen de ecosistemas más de bosques, ¿no? Húmedos, tropicales. Y venir acá, la primera pregunta que todos hacen es ¿por qué está el Cerrado en el programa del DGM? Entonces fue importante para todos aprender de las actividades que están haciendo de mitigación, digamos de adaptación principalmente, y fue un aprendizaje bastante grande de cómo las comunidades en un ambiente bastante seco recrean su cultura, se desarrollan su vida y mantienen muchas de las costumbres de la cultura, ¿no? Yo vengo de una selva muy amplia, donde tengo la selva, los ríos, los árboles, donde el agua no me hace falta. Es lo contrario de las experiencias que yo tuve estos días, porque es que cómo un grupo puede subsistir sin agua por muchos tiempos, cuando el ser humano depende del agua. O sea, cómo un grupo indígena, un grupo diferente a cualquier otro grupo puede subsistir en un territorio donde es difícil conseguir lo prioritario de la vida del ser humano, que es el agua. Y entonces yo llevo una experiencia de cómo yo, como amazónica colombiana, tengo todos mis derechos adquiridos, el agua, el aire, el medio ambiente, la comida, lo tengo allí, y yo creo que me da a ver de que yo tengo que fortalecer más lo que tengo en el territorio para un plan de vida más adelante y asegurar la pervivencia como pueblos o como comunidades locales. Esses projetos, né, são importantes, principalmente no nosso território indígena, que é da natureza, que a gente tira a matéria-prima para os artesanatos, os frutos para fazer polpa, para alimentação, né? Também é importante preservar a água, né, os recursos hídricos, porque as futuras gerações, como já está bastante degradado, né, é importante a gente ter uma consciência de tentar recuperar para as futuras gerações
e também para manter, né, o que ainda tem vivo, as nascentes que ainda correm, que atualmente a maioria das nascentes que tem dentro do nosso território já secou, né? E muitas das atividades que a gente fazia, que os mais velhos faziam antigamente, já deixaram de fazer, né? Que é plantar as roças, devido às mudanças climáticas, né? Tá chovendo menos, cada vez menos no nosso território. Aí eles têm que optar por outras alternativas, né? E é importante a gente pensar essa consciência ambiental no nosso território. Hemos visto muchas, digamos, experiencias que tienen las comunidades. Hay compañeros que dicen que hay prácticas que ellos quieren desarrollarlo allá en su país. Por ejemplo, hay dos compañeros de Panamá. Ellos ya están conceptualizando el tema del banco de semillas. Interesante, ¿no? Cómo lo vieron, es algo que tal vez en las comunidades hacemos, pero no lo hemos visto como lo han hecho acá, como un banco de semillas, que suena fascinante también. Entonces dicen, bueno, vamos a trabajar con esto, vamos a hacer una propuesta, un programa que tienen allá para desarrollar el banco de semillas. A associação também queria na sua comunidade. Só que quando a gente não tinha nenhum edital, quem era o parceiro que também ajudava? Na época, a dificuldade era muito questão de não ter semente para plantar. E outros tinham a semente, que as pessoas mais antigas guardavam a sua semente e ia multiplicando, né? Só que chegou um momento que, a partir que a FUNAI redistribuía a semente, aí ela foi perdendo aquela semente tradicional, né? Tem muitos que vai lá fora, compra a semente, planta, e ela não vinga, né, porque ela não é adaptada com esse clima aqui. Aí a gente participou de alguns cursos, né, algumas oficinas sobre a semente crioula, né, que mesmo que nós tínhamos ela aqui, mas nem todos conheciam que era semente tradicional, né, achava que, né, não tinha aquele valor importante, né. E aí a gente criou o projeto, a partir que foi perdendo essa quantidade de semente tradicional, aí a gente começou a criar um projeto de uma casa de semente, onde a comunidade, a gente reunia a comunidade, planta, coletivo, né? Depois você leva para a casa de semente e depois você redistribui ela. Então, assim, a partir que criou a associação, a gente foi com alguns projetos. Então, teve projeto que uma coisa ia puxando o outro, né? Nós fizemos as casas de farinha e, através do CA, a gente conseguiu o projeto, a parte técnica, né, para estar dando suporte. El cambio climático está provocando migración de pueblos indígenas, porque no se puede cosechar, no se puede cultivar, entonces hay migración. Eso desarticula a la comunidad. Separa familias. Entonces es importante, digamos, pensar en acciones que permitan trabajar el tejido social de la comunidad. Y dentro de ese tejido social están el uso de las semillas. Es una demostración de los beneficios que trae el DGM, por ejemplo, el programa DGM, y programas como DGM que puedan haber, similares o nuevos o más grandes, pero que sigan una filosofía parecida al DGM, ¿no? Compartir conocimientos. Yo escuché muchos comentarios aquí de compañeros o hermanos indígenas que decían, quiero hacer esto en mi propia comunidad, esto es lo mejor que he visto en mucho tiempo. Porque es muy práctico, ¿no? Son cosas muy prácticas y nos damos cuenta que estamos viviendo problemas muy similares y cosas que son perfectamente factibles. Entonces me he sentido muy, muy bien y creo que deberíamos fortalecer este tipo de intercambio, ¿no? Para que más personas se aprovechen y se beneficien de esto. Esse intercâmbio ele é muito importante, né? Até para a gente conhecer essas outras iniciativas, tanto de pessoas daqui, de dentro do Brasil mesmo, como de fora, né? A gente vê que existem outros povos fora do Brasil que também estão focados nessa ideia, né? De preservação ambiental, de manutenção das culturas e ver o que eles estão desenvolvendo lá na região deles.
e algumas até parecidas com a nossa. E a gente vê que não é muito diferente do que a gente vive aqui no nosso território, que a gente está lutando para recuperar a cultura, os recursos naturais. A história nossa aqui é o seguinte, a gente teve um conhecimento que a gente era remanescente quilombola. Isso aqui tudo era lugar de moradia dos ancestrais, velho, que morou aqui, né? Quando o rio enchia, que a gente tinha que mudar da ilha para o outro lado, a gente vinha para aqui. Teve um ancestrais aqui mais velho, que foi o jesuíta José Gonçalves, que foi o fundador dessa associação e desse território aqui que a gente hoje estamos nele. Então, ele chegou aqui e fizemos uma reunião, viu que a gente morava na Ilha da Ressaca, era um lugar meio isolado. Propôs a gente se a gente toparia formar uma associação quilombola e reintegrar e buscar os direitos da gente. Essa área quilombola não pode ser mudada de localidade. O fazendeiro pode remover, ele pode ir embora, receber o dinheiro dele e comprar a fazenda em outro canto. Agora, o nosso território não pode ser transferido. Ele disse que esse aqui era uma vila de casa e voltou a ser uma vila conosco aqui de novo, né? Então, a gente está vendo que a gente está reconquistando o nosso território. Está en juego el conocimiento propio de los pueblos, en adaptación, en mitigación. Y está en juego la ciencia propia de los pueblos, pero que no tiene un reconocimiento legal, el contexto. Entonces son cosas que DJM puede apoyar, puede llegar, puede valorar, tanto territorial como legal de cada pueblo, es importante para tratar de responder a esas necesidades. O DGM sendo exatamente dos braços de FIP, que é o Programa de Investimento Florestal, estamos a ver que ele pode contribuir muito na conservação das florestas, no manejo sustentado destas florestas, na apropriação das florestas como um meio de sobrevivência da vida das comunidades. E que os problemas que hoje nós temos, que é o problema do clima, podem ter solucionado se nós conseguirmos manter as nossas florestas. Isto pode dar a maior valia para as comunidades locais. Que a gente viu a realidade do nosso povo em outros estados, né? Igual aqui a gente veio para Minas, minha realidade é uma, cheguei aqui, eu deparei com uma comunidade quilombola, com um grupo de irmãos, mas vivendo outra realidade e que a gente também poderia colaborar com eles. E para nós foi importante também conhecer como que os outros países estão organizando e como eles trabalham com povos e comunidade tradicional. Então teve uma importância muito grande essa visita, esse intercâmbio, principalmente para nós que estamos no comitê, que a gente vai multiplicar na nossa reunião e vai levar o que a gente viu, o que a gente aprendeu para dentro das nossas comunidades. Porque eu acredito que um vai, né, passando essa aliança um para o outro, porque é um dando informação para o outro. A gente tira muita dúvida também, a gente liga, tem os contatos, né? Pergunta. Quanto mais a corrente aumenta, mais força tem.